Neste vídeo vamos corrigir as questões específicas da banca ADM e TEC do concurso para farmacêutico da Prefeitura de Matriz de Camaragibe. 1. Sobre as definições presentes na RDC 67 de 2007 do Ministério da Saúde que dispõe sobre as boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias, é correto afirmar que a injetável é a preparação para uso parenteral, estéril e pirogênica, destinada a ser injetada no corpo humano. Incorreta. Um injetável deve ser estéril e não pirogênico. Um produto pirogênico contém substâncias que podem causar febre após a injeção, o que é indesejável. B. Base galênica é preparação composta de uma ou mais matérias-primas, com fórmula definida, destinada a ser utilizada como veículo, recipiente de preparações farmacêuticas. Correta. Este é o gabarito da questão. C. Preparação oficinal é aquela preparada na farmácia, a partir de uma prescrição de profissional habilitado, destinada a um paciente individualizado, e que estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar. Incorreta. Esta alternativa descreve uma preparação magistral, não uma oficinal. D. Heteroisoterápicos são ativos utilizados para aplicação parenteral ou ocular, contido em recipiente apropriado. Incorreta. Heteroisoterápico é um tipo de medicamento homeopático preparado a partir de substâncias externas ao paciente, como alérgenos, alimentos, cosméticos, toxinas, etc., que causam sensibilização. 2. Em relação à manipulação de citostáticos, conforme a RDC 67 de 2007 do Ministério da Saúde que dispõe sobre as boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias, analisar os itens. 1. As salas para manipulação de citostáticos devem possuir pressão positiva em relação às áreas adjacentes, sendo projetadas de forma a impedir o lançamento de pós no laboratório ou no meio ambiente, evitando contaminação cruzada, protegendo o manipulador e o meio ambiente. Incorreta. As salas de manipulação de citostáticos devem ter pressão negativa, não positiva, em relação às áreas adjacentes. 2. Para a manipulação de citostáticos, em todas as formas farmacêuticas de uso interno, a dispensação precisa ser mediante orientação farmacêutica. Sim, correta. 3. Na pesagem para manipulação deve haver dupla checagem, sendo uma realizada pelo farmacêutico, com registro dessa operação. Sim, correta. Está correto o que se afirma em letra D. Itens 2 e 3 corretos. 3. Considerando-se as noções básicas de farmacovigilância, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente. 1. Efeito adverso. 2. Evento adverso. 3. Reação adversa a medicamentos. Resultado adverso que ocorre durante ou após o uso clínico de um medicamento. Referente a efeito adverso. Número 1. Qualquer ocorrência médica não desejável, que pode estar presente durante um tratamento com um produto farmacêutico sem necessariamente possuir uma relação causal com o tratamento. Referente a evento adverso. Número 2. Qualquer resposta a um fármaco que seja prejudicial, não intencional, e que ocorra nas doses normalmente utilizadas em seres humanos para profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças ou para modificação de uma função fisiológica. Referente à reação adversa a medicamentos. Número 3. De cima para baixo ficou 1. 2. 3. Logo, o gabarito da questão é a letra A. 4. Dentre os instrumentos de controle de estoque, pode-se destacar o ponto de requisição que é definido como sendo uma quantidade de produto, que, quando atingida, deve gerar novo pedido de compra. A fórmula para o cálculo é dada por PR igual a CMM vezes TI, mais ES, onde CMM é o consumo médio mensal, TI é o tempo de espera e ES é o estoque de segurança. Sabendo dessas informações, calcule o ponto de requisição para frascos de dipirona em gotas em uma farmácia que dispensou 300 unidades nos últimos 3 meses, que o tempo de espera para entrega de novas solicitações é de 1 mês e o estoque de segurança é de 50 frascos. Primeiro vamos calcular o consumo médio mensal desta farmácia. Ela dispensou 300 frascos de dipirona em gotas nos últimos 3 meses.
Portanto, o CMM é calculado como 300 frascos dividido por 3 meses, que dará um total de 100 frascos por mês. Vamos agora aplicar os dados na fórmula do ponto de requisição, onde temos: tempo de espera é igual a 1 mês. Estoque de segurança é de 50 frascos. Após substituir os números na fórmula, teremos um total de 150 frascos. Logo, o gabarito da questão é a letra A. 5. Pertencem à lista A2 da Portaria 344 de 98, exceto A. Codeína, B. Tramadol, C. Morfina, D. Nalbufina. O gabarito da questão é a letra C, pois a lista A2 refere-se a substâncias psicotrópicas de uso controlado, e a morfina é uma substância que pertence à lista de opioides. 6. Assinale dentre as alternativas a seguir o medicamento que exige retenção da notificação de receita para sua dispensação. A. Isotretinoína. B. Citalopram. C. Fenobarbital. D. Carbamazepina. O gabarito da questão é a letra A. A isotretinoína é um medicamento utilizado no tratamento de acne severa e está classificada como um medicamento de controle especial devido aos seus potenciais efeitos adversos, especialmente teratogênicos, capazes de causar malformações no feto. Por isso, sua dispensação exige a retenção da notificação de receita, conforme regulamentado pela Anvisa. 7. Nos termos da Portaria 344 de 98 do Ministério da Saúde, analisar os itens. 1. As vendas de medicamentos à base da substância misoprostol constante da lista C1 deste regulamento técnico ficarão restritas a estabelecimentos hospitalares devidamente cadastrados e credenciados junto à autoridade sanitária competente. Sim, aqui está correto. 2. É permitida a produção e importação de substâncias e medicamentos proscritos no Brasil. Incorreta. Esta portaria proíbe a produção e comércio de substâncias que não são permitidas no país, a menos que haja uma autorização específica para fins de pesquisa ou em casos excepcionais definidos pela Anvisa. 3. As prescrições por cirurgiões dentistas e médicos veterinários só poderão ser feitas quando para uso odontológico e veterinário, respectivamente. Correta. Portanto, a alternativa C está correta, pois apenas os itens 1 e 3 estão de acordo com a Portaria 344. 8. A respeito da padronização dos itens de consumo, incluindo medicamentos, avaliar se as afirmativas são certas ou erradas e assinalar a sequência correspondente. Ao padronizar medicamentos, como critério, a comissão de padronização deve adotar preferencialmente os nomes de marcas de referência ou similares, evitando sempre que possível a terminologia genérica. Errada. A comissão de padronização deve adotar prioritariamente a terminologia genérica dos medicamentos. Isso promove a racionalização do uso de medicamentos e evita a promoção de marcas específicas, garantindo que a escolha dos produtos seja baseada em critérios técnicos e não comerciais. Uma das vantagens da padronização de medicamentos é o fato de disciplinar o receituário médico hospitalar e uniformizar a terapêutica, colaborando como instrumento de ensino na área de saúde. Sim, correta. Um dos critérios da Comissão de Padronização de Medicamentos é padronizar medicamentos com um único princípio ativo, excluindo-se sempre que possível as associações de princípios ativos, exceto as que forem necessárias. Correta também. O gabarito, portanto, é a letra E. 9. De acordo com os sistemas de distribuição de medicamentos, analisar os itens. 1. Uma das desvantagens do sistema coletivo são as perdas econômicas devido à falta de controle, como estoques espalhados pelo hospital, perda do medicamento por validade e acondicionamento não adequado dos medicamentos, por exemplo. Item correto. 2. No sistema de dose unitária, a probabilidade de erros de medicação aumenta em relação aos sistemas coletivo e o individualizado. Item incorreto. No sistema de dose unitária, a probabilidade de erros de medicação é geralmente reduzida. Isso ocorre porque o medicamento é preparado e distribuído na dose exata, diminuindo as chances de erros na administração. 3. No sistema individualizado, os estoques periféricos dos setores são reduzidos em comparação ao sistema coletivo.
Item correto. Está correto o que se afirma, letra C, nos itens 1 e 3. 10. Considerando-se os agentes que modificam a coagulação sanguínea, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente. Coluna 1. 1. Inibidores orais direto do fator Xa. 2. Antagonista da vitamina K. 3. Antiplaquetários. Coluna 2. Apixabana é um medicamento inibidor oral direto do fator Xa, que é um componente crucial na cascata de coagulação. Corresponde ao número 1. Clopidogrel é um antiplaquetário, que atua na prevenção da agregação das plaquetas e, assim, impede a formação de trombos. Número 3. Varfarina é um antagonista da vitamina K. Ela interfere na síntese de fatores de coagulação dependentes dessa vitamina. Número 2. O gabarito, portanto, é a letra C. 11. Assinale dentre as alternativas a seguir o anti-inflamatório não esteroide derivado do ácido acético. A. Etodolaco. B. Naproxeno. C. Meloxicam. D. Metotrexato. Alternativa correta é a letra A. O etodolaco é um exemplo de anti-inflamatório não esteroide derivado do ácido acético. Este grupo de medicamentos é conhecido por sua capacidade de inibir a enzima ciclooxigenase, COX, reduzindo a síntese de prostaglandinas, que são mediadores de inflamação e dor. 12. Em relação aos fármacos hipnóticos e sedativos, avaliar se as afirmativas são certas ou erradas e assinalar a sequência correspondente. A ação de zolpidem decorre dos efeitos antagonistas no sítio receptor de benzodiazepínicos nos receptores GABA e, em geral, assemelha-se à dos benzodiazepínicos. Errada. O zolpidem atua como agonista dos receptores GABAA, não como antagonista. Os benzodiazepínicos, especialmente quando usados pela primeira vez, aumentam a latência do sono, o número de despertares e o tempo gasto no estágio 0, um estágio de vigília. Eles também produzem uma redução do limiar do despertar do sono. Errada. Os benzodiazepínicos na verdade diminuem a latência do sono, tempo para adormecer, reduzem o número de despertares e aumentam o limiar do despertar, ou seja, fazem com que a pessoa durma mais facilmente e profundamente. Os efeitos mais proeminentes com o uso de benzodiazepínicos são a sedação, a hipnose, a redução da ansiedade, o relaxamento muscular, a amnésia anterógrada e a atividade anticonvulsivante. Item correto. Portanto, o gabarito da questão é a letra B. Primeiro item errado, segundo item errado e terceiro item certo. 13. No sistema nervoso periférico, os receptores muscarínicos da acetilcolina são encontrados principalmente nas células efetoras autônomas inervadas pelos nervos parasimpáticos pós-ganglionares. Os receptores muscarínicos também estão presentes nos gânglios autônomos e em algumas células, que, paradoxalmente, recebem pouca ou nenhuma inervação colinérgica. No sistema nervoso central, o hipocampo, o córtex e o tálamo têm grandes quantidades de receptores muscarínicos. Em relação aos fármacos que interagem com esses receptores, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente. 1. Agonista dos receptores muscarínicos. 2. Antagonista dos receptores muscarínicos. A atropina é um antagonista dos receptores muscarínicos. Ela bloqueia a ação da acetilcolina nesses receptores, o que pode levar a efeitos como o aumento da frequência cardíaca e dilatação das pupilas. Na sequência, corresponde ao número 2. A oxibutinina também é um antagonista muscarínico. É frequentemente utilizada para tratar a bexiga hiperativa, reduzindo as contrações involuntárias do músculo da bexiga. Portanto, também corresponde ao número 2. Já a pilocarpina é um agonista dos receptores muscarínicos. Ela estimula esses receptores, resultando em efeitos como aumento da secreção de saliva e redução da pressão intraocular. Na sequência, corresponde ao número 1. Portanto, a sequência correta é atropina, 2, oxibutinina, 2, e pilocarpina, 1. Logo, o gabarito da questão é a letra D. 2, 2, 1, 1. 14. A respeito dos mecanismos gerais dos efeitos dos corticosteroides, analisar os itens. 1.
Os mineralocorticoides atuam sobre os túbulos distais e os duetos coletores dos rins para intensificar a excreção de sódio a partir do líquido tubular. Incorreta. Na verdade, os mineralocorticoides, como a aldosterona, promovem a reabsorção de sódio nos túbulos distais e nos ductos coletores dos rins. Isso leva ao aumento da retenção de sódio e água e à excreção de potássio, o que ajuda na regulação da pressão arterial. 2. Os glicocorticoides estimulam a produção de glicose pelo fígado a partir de aminoácidos e glicerol, bem como o armazenamento de glicose na forma de glicogênio. Item correto. 3. O excesso de glicocorticoides durante períodos prolongados, devido à terapia com glicocorticoides ou à presença de hipercortisolismo endógeno, provoca hipertrofia do músculo esquelético. Incorreta. O excesso de glicocorticoides, na verdade, provoca atrofia muscular, pois leva à degradação de proteínas no músculo, resultando em perda de massa muscular. Portanto, está correto o que se afirma em 2 somente. Letra B. 15. Sobre a toxicidade dos esteroides adrenocorticais, principalmente para uso por tempo prolongado, pode-se afirmar corretamente, exceto a. O uso por tempo prolongado de glicocorticoides está associado a um aumento da suscetibilidade à infecção e a um risco de reativação da tuberculose latente. Item correto. B. Na interrupção da terapia, a insuficiência suprarrenal aguda resulta da interrupção muito rápida dos corticosteroides após supressão do eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal por terapia prolongada. Também correta. C. No uso continuado de doses suprafisiológicas de glicorticoides, as alterações no processamento hidroeletrolítico podem causar alcalose hipopotassêmica e hipertensão, particularmente em pacientes com hiperaldosteronismo primário, secundário a adenoma suprarrenal, ou em pacientes tratados com mineralocorticoides potentes. Item correto. D. A administração de doses relativamente pequenas de glicocorticoides em crianças pode resultar em aceleração do crescimento, gigantismo. Incorreta. Este é o gabarito da questão. Na realidade, o uso de glicocorticoides em crianças pode levar a uma inibição do crescimento, pois interfere com a produção de hormônios de crescimento. 16. Em relação aos moduladores seletivos dos receptores de estrogênio e antiestrogênicos, avaliar se as afirmativas são certas ou erradas e assinalar a sequência correspondente. Anastrozol aumenta os riscos de câncer de útero e tromboembolismo venoso ao contrário de tamoxifeno. Errada. O anastrozol é um inibidor da aromatase, usado principalmente em câncer de mama. Ele não está associado a um aumento de risco de câncer de útero ou tromboembolismo venoso, diferentemente do tamoxifeno, que pode aumentar esses riscos devido à sua ação estrogênica parcial em alguns tecidos. O clomifeno reduz a secreção de gonadotropina e estimula a ovulação. Errada. O clomifeno, de fato, estimula a ovulação, mas ele age aumentando a secreção de gonadotropinas, LH e FSH, ao bloquear o feedback negativo do estrogênio no hipotálamo. O efeito colateral mais frequente durante o uso de tamoxifeno consiste em ondas de calor. Item correto. Portanto, a sequência correta de respostas é EEC, que corresponde à alternativa B. 17. Sobre o uso terapêutico dos estrogênios e progestinas na contracepção hormonal, é correto afirmar que a. Contraceptivos de progestina isolada não diminuem a lactação. Correta. Este é o gabarito da questão. B. O componente estrogênico dos contraceptivos orais não apresenta qualquer interferência na síntese hepática. Incorreto. Os estrogênios podem aumentar a síntese de proteínas hepáticas, incluindo fatores de coagulação, razão pela qual eles podem aumentar o risco de trombose em algumas mulheres. C. A progesterona aumenta a frequência dos pulsos de hormônio liberador de gonadotrofina. Incorreto. Na verdade, a progesterona suprime a liberação do hormônio liberador de gonadotrofina, reduzindo, assim, a frequência e a amplitude dos pulsos, o que é parte do mecanismo contraceptivo. D. Os contraceptivos de progestina isolada são indicados na presença de sangramento vaginal sem diagnóstico, doença hepática benigna ou maligna e câncer de mama conhecido ou suspeitado. Incorreta.
Na verdade, contraceptivos de progestina isolada são contraindicados em casos de câncer de mama conhecido ou suspeitado, pois a progestina pode estimular o crescimento de tecidos mamários sensíveis a hormônios. 18. Em relação à quimioterapia das infecções por protozoários, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. Como não há disponibilidade de vacinas eficazes antiprotozoários, a quimioterapia tem sido o único meio prático de tratar os indivíduos infectados e de reduzir a transmissão. Tracinho. É um profármaco que requer ativação redutora do grupamento nitro pelos organismos suscetíveis, sendo o agente de escolha para o tratamento de todas as formas sintomáticas de amebíase, incluindo a colite amebiana e o abscesso hepático amebiano. Alternativas A. Ivermectina. B. Sulfametoxazol. C. Metronidazol. D. Albendazol. A alternativa correta é a letra C. O metronidazol é um medicamento amplamente utilizado no tratamento de infecções por protozoários, em particular a amebíase. Ele é um profármaco, ou seja, necessita de ativação dentro do organismo, especificamente através da redução do grupamento nitro por micro-organismos suscetíveis. 19. Em relação à ação dos fármacos antimicobacterianos, avaliar se as afirmativas são certas ou erradas e assinalar a sequência correspondente. Dapsona age através da inibição da DNA-girase e da topoisomerase, enzimas essenciais para a replicação do DNA bacteriano. Errada. A dapsona interfere na síntese de ácido fólico das bactérias. A rifampicina é também bactericida contra Mycobacterium leprae. Item correto. O etambutol inibe a arabinosiltransferase 3, interrompendo assim a transferência de arabinose para a biossíntese de arabinogelactano, o que, por sua vez, interrompe a montagem da parede celular micobacteriana. Correto também. Portanto, a alternativa correta é a letra D. O primeiro item errado, o segundo e terceiro certos. Chegamos ao final de mais uma correção. Obrigada, e até a próxima!